Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta bênção que o Senhor nos dá em estarmos aqui mais uma vez reunidos no nome de Jesus para louvarmos e adorarmos e engrandecermos o santo nome de Jesus. O pastor essa noite se encontra em Porto Velho e estaremos dando sequência à leitura da mensagem que ele nos deixou, a instruções de Gabriel a Daniel. Vamos louvar a Deus com mais um hino e logo estaremos dando sequência à leitura da mensagem. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as forças da coragem parecem que se vão. Não deixe a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. Aleluia. Santo é teu nome. Criador de tudo, nas nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz. A imagem do Deus vivo você veio mostrar. Acima dessas nuvens só águias vão passar. Somente creia, Ele veio nos provar que somos um povo ungido, feitos pra reinar. Olhos de águia e a mente de Jeová. Chegou o dia desse filho aqui voar, voar. Enquanto nuvens negras, enquanto escuridão, as forças da coragem parecem que se vão. Não deixe a correnteza das águas te levar. Quem agitou seu ninho te ensinou voar, voar. O Criador de tudo, as nuvens soprará. Quem trouxe a luz ao mundo, a escuridão desfaz. A imagem do Deus vivo você veio mostrar. Acima dessas nuvens só águias vão passar.
Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Mensagem 70 semanas de Daniel, as instruções de Gabriel a Daniel. Parágrafo 94. Eu entendo pelas palavras dos profetas que Israel será uma nação. Eles estabelecerão a adoração no templo, e Deus irá tratar com ela outra vez quando regressar à sua terra. Dois profetas se levantarão nos últimos dias com eles. Eu entendo isto. Assim que a igreja gentia for removida, dois profetas se levantarão, Elias e Moisés, a Israel. Chegaremos a isto enquanto prosseguimos. Os profetas haviam visto que o tempo estava por cumprir-se ali na Babilônia, correto? Gabriel aparece não apenas para revelar o que ele estava perguntando, mas para dizer-lhe tudo o que estava determinado para a raça judia por todo o caminho até a consumação. Amém. Ele indagou por um pouquinho e obteve a totalidade. Ele apenas pediu conhecer. Daniel estava tratando de encontrar. Quanto mais, Senhor, faltará? Jeremias, o profeta, teu servo, meu irmão, tem profetizado 78 anos atrás e disse que há 70 anos para que esta gente permaneça aqui. Toda a velha geração tem partido praticamente. Há uma velha geração pentecostal que se levantou faz 40 anos. Eram chamados os velhos combatentes. Eles se organizaram, bateram e pelejaram desde o Monte Horebe e Nebo, através de tudo, porém finalmente estamos no rio agora. Ele levantará um novo com um Josué para atravessá-los. Ali a lei falhou, Moisés se foi com ela. Moisés falhou, Josué os atravessou. Encontramos que as organizações têm falhado. Porém, o Espírito de Deus, Josué, a palavra Josué significa Jesus, nosso Salvador. Que o Espírito Santo virá à igreja, não uma organização, mas o Espírito Santo estará entre o povo e a preparará para subir, cruzar o Jordão. Eu entendo pela leitura do livro que isto é o que está para tomar lugar, e Deus sabe que isto é o que estou buscando agora. Que eu possa confortar seu povo e dizer-lhes o que está à mão, tanto aqui nesta manhã, quanto nas terras a que estas fitas irão pelo mundo, de que estamos no tempo do fim. Ele revelou tudo até que o reino foi restaurado plenamente, e se introduz o milênio. Esta foi a mensagem de Gabriel. Ele disse: eu tenho vindo para dizer-te que há 70 anos, 70 semanas determinadas sobre teu povo, determinadas para o fim da geração judia. Há 70 semanas. Agora vigie o que ele disse, que agora desde a saída para restaurar. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua cidade. Tua cidade, Babilônia, não era sua cidade. Quem foi onde estava a sua cidade? Jerusalém.
Agora, quando chegarmos ao 7, ou a confirmação sétupla, sextupla, encontraremos o que é esta cidade, e trazer e provar quem foi, quem a fundou, de onde vem, por quanto tempo permanecerá, será construída de novo e em que tempo? Ó, grandes coisas estão reservadas para nós. Correto. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e sobre tua cidade, para extinguir a transgressão. Agora, ele nunca disse, Daniel, sem dúvida, que ele lhe disse que as 70 semanas estavam, quero dizer, os 70 anos estavam para terminar. 78, apenas faltavam 2 anos. E encontramos que a profecia de Jeremias deu no alvo exatamente correto. 2 anos mais tarde, eles saíram. Neemias foi e obteve uma ordem do rei e edificou a parede em tempos difíceis. Eles trabalharam. Ele disse: o muro, ouçam isto, extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Dar fim aos pecados. Para quem? Os judeus determinados sobre teu povo, não sobre os gentios, sobre teu povo, os judeus. E tua cidade, não Nova York, não Boston, Filadélfia, Chicago, Los Angeles, Roma, mas tua cidade, Jerusalém, e para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que era a sua cidade, até ao Messias o príncipe, serão 7 das 70 semanas. Espero até que cheguemos a isto. Esta é uma bênção que eu vou buscar uma corda e atar-me a este lugar. O revelou tudo, disse: não apenas vou dizer-te agora que estes 2 anos estão próximos, será determinado, consumado, e todos sabemos que eles estiveram exatamente 70 anos ali e saíram exatamente o que disse o profeta. E Isaías, quero dizer, Daniel creu naquele profeta. Assim sendo, aqui estava ele preparado, correto. E agora quando vem Gabriel, ele disse: eu tenho vindo para mostrar-te todo o caminho, para revelar-te todas estas coisas, que todo o trajeto até a consumação. Vê, olhe, a abominação com que ele desolará até a consumação. Consumação é o fim de todas as coisas. Eu vou mostrar-te o que ocorrerá. Agora ouçam, captem. Eu, Daniel, tenho sido enviado. Tu és amado no céu, e eu escutei tuas orações, e eu tenho descido para dizer-te o que está determinado para os judeus e Jerusalém, desde agora mesmo até o fim da consumação, toda a coisa. Agora entendem vocês, classe, se pudermos encontrar o que são estas 70 semanas, saberemos quando é a consumação. Deus, ajuda-nos a conhecer isto. Isto nos diz exatamente um lugar qualquer nestas páginas. Exatamente. Desde aquele tempo a este tempo,
até a consumação, e não falhará nem por um minuto, como a palavra grandiosa de Deus. Quando Deus fez a terra e a pôs em órbita, quando estava pregando outra noite, domingo à noite, de como não há coisa alguma que fale, este mundo gira tão perfeitamente que eles até podem dizer-lhe quando o sol e a lua passarão no minuto exato daqui a 20 anos. Eu não posso dizer-lhe por nenhum instrumento de medir o tempo em que tenhamos hoje no mundo. Perderá 2 ou 3 minutos ao mês, ou ganhará 2 ou 3 minutos. O melhor que tenhamos, nada pode fazer tão perfeito, porque há apenas uma coisa perfeita, esta é Deus. E Deus e sua palavra são o mesmo. Então, a palavra de Deus é perfeita. E se podemos encontrar estes dias, encontraremos exatamente quando será a consumação. O capitão está determinado até a consumação. O versículo 24: teu povo e tua santa cidade, que é Jerusalém. Vejam o 21, versículo 24 aqui. Jesus se referiu a isto em Mateus 24. Agora, irmão Collins, se ele está aqui nesta manhã, não sei se está ou não. Nas perguntas de outra noite, ele me fez uma pergunta. Suponho que esteja bem que eu diga, irmão Collins, acerca da abominação que faz desolação. Vê o que significa? Jesus falou disso no capítulo 24 de Mateus, e encontramos, sim, Mateus 24, 15. Agora permitam-me tomar isto rapidamente, de modo que vocês possam ver que Jesus falando da mesma coisa aqui, referindo-se a Daniel. Mateus 24, 15. Para vocês que estão anotando, eu quero que cada um de vocês traga um lápis e papel. Traga um de vocês agora, especialmente à noite, e no próximo domingo, traga um lápis e papel, porque vamos, a não ser que você tenha uma fita, 24 e versículo 15. E quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, pense isto, é 86 anos antecipados, 486 anos antes. O profeta Daniel está no lugar santo. Agora olhe em sua Bíblia, está em parênteses. O que ler, entenda. Agora ele está falando aos judeus. Eles querem saber: e este templo, quando será templo, quando será destruído? Quando será reconstruído? Quando virá o tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Quanto durará? Ele disse: quando virdes a abominação que sustenta a desolação. Quando Daniel parou no lugar santo, disse: quando virdes isto suceder, eu que lê entenda do que está falando. Esta é a razão pela qual estamos orando a Deus, para fazer isto tão perfeito, que não haverá sombra de dúvida, porque não devemos pôr nossas próprias interpretações a estas coisas. Tem que vir mediante o assim diz o Senhor. Assim sendo, eu estou deixando aí mesmo até que eu o entenda. Revelou a ele todas as coisas, esta abominação. E recordem, tem um significado composto.
tal como do Egito chamei a meu filho. Tal como Israel foi chamado, assim o foi Jesus, seu filho amado. E isto será exatamente, tomará lugar tão certo como estou aqui. E ele o disse de certa forma, e ele o tem feito oculto, tudo oculto à igreja. Ó, quando chegarmos a este sextuplo propósito, como ele tem mantido tudo isto escondido da igreja, de modo que a igreja esteja vigiando cada minuto. Não sabia quando ele vinha, porém agora a era da igreja está por terminar. Assim sendo, está quase preparado para a vinda, está se preparando. Esta é a escritura mais importante no livro, que fala do cerco da nação judia, o povo judeu. Esta escritura, há 70 semanas, revela e diz exatamente desde o tempo em que Daniel começou ali até o fim da consumação. É um dos indicadores maiores. Quantos me têm ouvido dizer que você quer saber em que dia da semana é? Olhe no calendário. Se você quer saber em que dia da semana é, olhe no calendário. Se você quer saber em que tempos estamos vivendo, vigie os judeus. Isto é correto. Aqui está o calendário de Deus, tomado daqui mesmo. Qualquer teólogo, qualquer erudito na Bíblia, qualquer um lhe dirá que este é o indicador de tempo, os judeus. Agora, que hora é? Estamos somente gente calorosa, ó eu, não tem que ver com os gentios. Estes 7 selos, 7 pragas, 7 ais, 7 trombetas, nada tem que ver. A igreja gentia estará na glória neste tempo. Nada tem que ver conosco. A igreja gentia apenas trata com Israel, Daniel, teu povo e Jerusalém. Agora, e revela os fatos que Deus trata somente com os judeus quando eles estão em sua terra. Aleluia. Aí é onde eu creio que acertei no alvo. Aí mesmo, eles estão sempre tratando de aplicar isto desde o tempo que Israel estava ali, no tempo de Daniel. E um grande escritor, porque eu sei que alguns de seus seguidores estão assentados aqui, não o direi, porém esta é a razão pela qual tem toda esta falsidade. Sabiam vocês que os mileritas, antes de se chamarem adventistas do sétimo dia, o que eles fizeram aqui em cima em 1919? Pegaram suas asas, todos vocês viram no jornal Corrier, e subiram aqui para voar naquela manhã. Isto foi tomando as 70 semanas de Daniel. Vem vocês, mileritas? Mais tarde, por meio da senhora Ellen White, que era sua profetisa, mudou e se chamaram adventistas do sétimo dia. E agora tem mudado seu nome para Voz da Profecia. Vê? 3 nomes diferentes para o mesmo culto. Agora, mas eles estavam errados, porque eles estavam tratando de aplicar estas 70 semanas tanto aos judeus como aos gentios. E ele diz aqui, é para teu povo. E Deus nunca tratou com os judeus fora da Palestina. E quando o Messias foi morto, nas 72 semanas, não para ele mesmo, por nós, foi morto, Israel foi disperso e não tem regressado à sua terra até há uns poucos anos. Assim sendo, o tempo
não estava contado ali para a era da igreja. O capitão não seria o 1919. Eu posso mostrar que algo sucedeu em 1919. Porém, isto foi quando aquele anjo, a mensagem do terceiro anjo, acometeu e saiu o ai, exatamente. Porém, não foi isto. Isto foi quando a guerra se deteve em forma misteriosa. Temos isto no capítulo 7, quando chegarmos a isto. Quando chegarmos ao capítulo 7. Todos me têm ouvido pregar isto muitas vezes. Vê? Quando a mensagem do anjo disse: sujeitai os 4 ventos da terra, até que selemos aos judeus os servos. E agora eles estão em espera até que toda a era gentia haja sido removida. Então, quando ele entra, então ele sela os judeus. Os 144 mil recebem o Espírito Santo. Aí sela os judeus. Aí estão os 144 mil selados. Apocalipse 7. Vocês o têm lido? E eu vi um grande número já no céu. João os viu, de toda raça, línguas e nação. E eles estavam ante Deus, com palmas em suas mãos e com vestimentas brancas, cantando aleluia, amém, glória, sabedoria, honra, potestade, poder, seja ao nosso Deus para sempre e sempre, amém, exclamavam eles. João não podia entender, porém ele olhou e viu sobre o monte Sinai, glória, 144 mil que não se haviam contaminado com mulheres, judeus, mulheres, igrejas. Eles não se haviam unido a organização alguma, luteranos, metodistas, batistas e presbiterianos, mas eles haviam sido judeus desde o princípio, ortodoxos, e tinham seu templo ali adorando sobre o monte Sinai. E isto é os 144 mil. E isto é, depois disto, a igreja já se tem ido à glória. Vê? Assim sendo, o senhor Smith estava enganado. Tinha que estar, porque como vai você aplicar isto aqui em 1919 e tirar aos 144 mil? Então volte você ao Russelite, Doutrina dos Testemunhas de Jeová, outra vez, vê? Então você se torna a doutrina Russelite, de que Jesus veio em 1914, em 1919 tomou a sua igreja, e agora é um corpo místico rondando a terra, sepultura indo à tumba da avó e do avô, e ressuscitando a todos eles, todos aqueles que foram Russelites, sem sentido, não cabe na sensatez da palavra, não sai bem, não, Senhor, não o faz. Porém, Deus tem a verdade. Deus é o que pode revelá-lo e colocá-lo ali e mostrar-nos exatamente. Eu creio que Ele o fará. Eu não o conheço. Estou lhes dizendo a verdade. Eu não sei, porém estou crendo que Ele o fará. Assim sendo, você vê, Deus nunca tratou com os judeus. Quero que mantenham isto em mente enquanto Israel. Isto é o que eu tratei de dizer a este irmão assentado aqui, que está falando a respeito de ir a Israel. Aparte-se de Israel, aparte-se dele. Todos vós que estáis falando de converter aos judeus, antes de que esta mensagem termine,
vocês verão que é o assim diz o Senhor pela palavra e pelo Espírito. Israel será convertido à nação inteira numa noite. A Bíblia a diz, porém o Evangelho nem sequer foi para eles. Houve uns poucos renegados que saíram, e tudo mais como aqueles que entraram fora do principal corpo dos judeus, que entraram e foram salvos. Isto é verdade. Eu creio nisto com todo o meu coração. Porém, recorde, enquanto Israel estiver fora de sua nação, não pode ser salvo. Agora eles estão regressando, e eles serão salvos toda a nação num dia. A Bíblia o diz: um dia trará a todos toda a nação num dia. O diz a Bíblia: um dia trará completamente todo Israel de novo a Deus. Uma coisa tão poderosa golpeará a Israel num desses dias, até que faça sacudir a toda a nação. Mesmo o profeta exclamou e disse: num dia tens feito isto, num dia eles o verão. Haverá uma coisa poderosa, em minha opinião, será um profeta poderoso que se levantará e estará ante Israel e provará a eles que aquele Messias ainda vive, aquele Messias que eles rejeitaram. Vem, porque eles, lendo aquela Bíblia, agora a Bíblia de Israel, eles a leem de trás para frente, a maneira deles lê-la. E vocês conhecem como é escrito o idioma judeu. E quando eles a leram, e leram que aquele Lewis Petrus lhes enviou 1 milhão de Bíblias, eles disseram: este Jesus, isto foi aqueles judeus que foram trazidos do Irã, e ali nunca ouviram a tal coisa como o Messias. E quando se prepararam para regressar à sua terra, eles não queriam subir aos aviões, ainda aravam com velhos arados. Vocês leram na revista Look. Quantos leram estes artigos em Times e em Look? Claro que eu leram. Vem, eles não queriam subir. Aquele velho rabino se levantou ali e disse: recordem, nosso profeta disse que nós regressaríamos à nossa terra sobre as asas de uma águia. As nações se destroem, Israel se desperta. Os sinais da Bíblia preditos, contados os dias dos gentios, com horrores agravando-se. Regressai, ó dispersos, aos vossos. Melhor é que você vá despertando. Você tem ouvido, eu tenho ouvido e o tenho ouvido, porém num desses dias o ouvirão pela última vez. Israel está regressando à sua terra. O dia que Deus determinar que Israel seja uma nação, este é o dia que nunca mais haverá outro gentio salvo. Eu provarei isto pelas 70 semanas, se tão somente puder encontrar estes dias. Eu vou conseguir o calendário astronômico, Juliano, o astronômico e o romano, e todos eles. Há em algum lugar há algo. Deus sabe acerca disto, e Ele é capaz de revelá-lo. Eu sei que o calendário juliano tem 365 dias e 1/4 de dias no ano. Assim sendo, estão todos confundidos. Porém, há uma verdade em algum lugar. Eu vejo tantas igrejas, tantas organizações, tanta gente indo a isto, e alguns salve Maria e alguns adorando a isto e aquilo outro. Tem que haver uma verdade em algum lugar, tem que haver um Deus em algum lugar, tem que haver uma mensagem em algum lugar. Eu vejo falsos profetas levantando-se e atuando e discernindo, e toda classe de coisas saindo. E coisas, tem que haver um real ali em algum lugar
do qual esta falsidade tem sido feita. Eu vejo pessoas na carne gritando de modo duvidoso, e saindo e vivendo toda classe de vida. Tem que haver um genuíno Espírito Santo em algum lugar. Eu vejo pessoas atuando religiosamente e tudo mais, e tratando de serem santas. Eu creio que há um Deus genuíno em algum lugar, há um Espírito genuíno em algum lugar, porque isto é um velho hipócrita que está feito disto, um velho e falso. Tem que haver algo que seja real, um homem, um povo, uma igreja, um Deus. Tem que haver algo verdadeiro em algum lugar, porque estes foram copiados disto. Há algo real em algum lugar. Eu tenho dito a esta igreja acerca de seus dons. Ouçam a seus dons, mantenham-os na Bíblia, não tomem um substituto quando os céus estão repletos dos reais. Fiquemos com os reais, tenhamos os reais e não tenhamos nenhum, ou não tenhamos nenhum. Amém. Agora a conclusão é um fato, que Deus trata com Israel somente quando ele está em sua terra. Tomemos, quando Abraão deixou sua terra e desceu ao Egito, o que sucedeu? Ele se apartou da vontade de Deus e nunca foi abençoado até que regressou à sua terra. Deus nunca tratou com ele, nem numa visão, nada mais, até que regressou à sua terra. Olha Israel, quando estava no Egito, 400 anos sem um milagre, sem um sinal, nada ocorreu no meio deles. Não há registro na história do que ocorreu no meio deles. Não há registro na história do livro. O mesmo velho 9:9, ir à igreja, oferecer o cordeiro, dizer um salve Maria, ou o que quer que fosse, e regressar. No próximo ano, da mesma maneira, os sacerdotes todos argumentando, o rabino tal e qual, elegeremos outro rabino tal e qual, ele tem uma melhor educação, ele conhece mais sobre os egípcios. A primeira coisa que você sabe, os egípcios, e todos eles eram a mesma coisa. Esta foi a mesma coisa que ocorreu à igreja. Temos ouvido aos metodistas, ou batistas, ou presbiterianos, e temos um grau da Universidade de Hartford, temos um grau da Universidade de Wilton, temos um grau fora de algum lugar também, ou Bob Jones. Nós temos um bacharelado em artes, temos um DDD, LLD, ou algum outro. E que é tudo isso? Um montão de coisas sem sentido. É tal como foi no Egito. E Deus nunca tratou com Israel até que vem à sua terra. Ouçam-me, assim diz o Senhor: Deus não tratará com a sua igreja até que ela regresse à terra. A mensagem da hora: regressai ao original, apartem-se de suas ideias metodistas, batistas, presbiterianas, seus pentecostais, assembleias unitárias, trinitárias, quíntuplas, o que quer que for, igreja de Deus, metodista, santidade, peregrina, igreja de Cristo, todos os movimentos anticristo. Eu me dou conta que isto vai ao mundo, todos enganados, todos do demônio. Há gente piedosa em cada uma delas, gente piedosa em cada um destes movimentos, porém a organização em si não é de Deus, e Deus nunca a abençoará. Ele nunca
o tem feito. E eu me pergunto a qualquer historiador que ouvir esta fita, que me escreva e me diga quando a igreja se tem organizado e Deus não a tem posto na gaveta e nunca mais tratou com ela. Diga-me, quando ele voltou a levantar aos luteranos, wesleyanos, metodistas ou pentecostais, nunca. Esta organização permaneceu ali, se corrompeu e apodreceu. Deus tomou indivíduos e tratou de indicar às pessoas o caminho à terra. E o indivíduo era tão débil e efeminado com algum tipo de grau, até que organizaram outra organização, fazendo-a 2 vezes mais filha do inferno do que estava no princípio. Porém, em algum lugar, seguramente, Jeová tem um homem em quem ele pode pôr suas mãos, que não se comprometerá com estas pias organizações ímpias que farão as pessoas girarem de novo a rocha, Cristo Jesus, de regresso ao Pentecostes original e ao genuíno Espírito Santo, com os sinais originais e maravilhas originais. Seguramente ele tem em algum lugar que não se desmoralizará sob qualquer tipo de perseguição, expulso, cancelado, atirado, qualquer outra coisa que permanecerá com isto. Deus nunca abençoa a Israel até que chegue à terra. Deus nunca abençoará você sendo metodista, batista, presbiteriano, católico ou santidade peregrina, pentecostais ou tabernáculos da fé, tabernáculos disso ou daquilo outro. Ele nunca lhes abençoará nesta forma. Regressai à terra ao começo, de novo, a experiência pentecostal, como aquela que ocorreu no dia de Pentecostes, quando o poder do Deus vivo mudou aquelas milhares de pessoas, incendiou seus corações com o fogo de Deus, que mostrou sinais genuínos, não falsos, não um engano de telepatia, não uma crítica, e entrar numa carreira de ratas como o temos na América. Quem pode ter a maior tenda ou quem pode ter o maior multidão? Que diferença isto faz a Deus? Deus quer um povo honesto de coração, não as grandes multidões. Todos nós temos uma carreira de ratas aqui correndo, que desgraça, para ver se podemos acrescentar 1 milhar a mais em nossa organização. É uma desgraça. Ele nos quer de novo na verdade, de novo ao Espírito, em regresso à vida correta, de regresso a uma autopista em Cristo, de novo à verdade. Amém. Como pode Ele abençoar-nos da maneira que vamos? Ele não o fará. Ele nunca abençoou Israel até que eles regressaram à terra prometida. E quando regressaram à terra prometida, sinais e maravilhas começaram a suceder. Ele enviou um homem entre eles chamado Moisés. Com que desceu este Moisés? Com uma teologia polida? Desceu ele com um grau de bacharelado em artes? Desceu ele com LLD, PhD? Ele veio com o poder de Jeová e com uma mensagem: regressai desta terra a vossa, retornai, ó dispersos, ao vosso amém. Por cerca de 2000 anos, os judeus têm estado fora de sua terra, espalhados aos
4 ventos. Espalhado aos 4 ventos da terra. Como poderíamos fazer durar esta mensagem por semanas agora, se tivéssemos que entrar em detalhes? Podemos traçar Israel e mostrar quando foi espalhado pelo Império Romano, em sua rejeição do Messias, e de como foi guiado a toda a nação sob o céu, regressar a Jacó e Israel, e em Gênesis 44 e 45, mostrar ali atrás como ele abençoou aqueles patriarcas. Ele lhes disse exatamente qual seria a sua posição nos últimos dias. E eu posso indicar-lhes exatamente toda a nação de Israel, toda a tribo de Israel, posicionada exatamente nas nações, onde dizia que estariam, e aqui estamos hoje. O judeu que conhecemos, este não é o judeu real. O judeu real é este ortodoxo real, que não tem se contaminado com as coisas do mundo, que não saiu e uniu-se a outras igrejas. Este é o que está regressando, vivendo de queijo e pão, sobre as colinas, não permitidos na velha cidade. Tiveram que construir uma cidade neste lado, na terra de ninguém, com metralhadoras apontando a ambos os lados. Porém, ela está começando a florescer. Amém e amém. O tempo está à mão. Aí está Ismael e Isaque, pelejando ainda pela terra. Porém, ela pertence a Israel. Se você chegar a ir a Jerusalém Nova, eles não lhe permitirão ir a Jerusalém Velha. Você tem que ir ali primeiramente e deixar que eles expliquem tudo a você, os árabes. Logo, o levam ao outro lado. Estes são os filhos de Ismael. Porém, espere e vem um tempo quando os filhos de Deus se apoderarão dela. Isto é correto. Jerusalém será reconstruída outra vez. O sacrifício diário se estabelecerá e o anticristo fará um pacto com eles por estas últimas semanas, 7 semanas. E na metade dela, ele romperá este pacto, os converterá ao catolicismo, a abominação se espalhará sobre toda a coisa como isto, e então será o fim. Vigie, 70 semanas. Sim, eles, por cerca de 2000 anos, eles têm estado longe. Eles têm sido dirigidos agora. Eles são gente tal e como sucedeu no endurecimento do coração de Faraó. Ele teve que endurecer o coração de Hitler. Milhões deles morreram. Olhem a este Eichmann, culpado de matar 6 milhões de judeus. 6 milhões deles, almas humanas, recém-nascidos, crianças, adultos, todos levados à morte. Eichmann, um homem. Olhe a Rússia, como os tira você dali. Eles os lançaram de todos os lugares, e eles têm sido uma nação desprezada. Porém, por causa de seu amor ao dinheiro, eles tornaram a regressar. Porém, esta pequena minoria, por causa do amor ao dinheiro, eles tornaram a regressar. Porém, esta pequena minoria está regressando à Palestina. Amém, irmãos? Quando você ouvir começando a regressar à sua terra, eles têm ali suficiente para fazer estes 144 mil. E que está sucedendo? Eles conhecerão o seu José. Não se preocupe você, sim, Senhor. E todos estão esperando ali, esperando que ocorra. E na mesma hora que as nações os têm declarado uma nação, este último ano, quando isto der no alvo, estamos perto do fim. A igreja gentia se tem ido, pode ser em qualquer tempo.
Deus poderia dizer: Israel é meu povo. Quando for isto, os gentios terminarão. Eles pisarão, disse Jesus em Mateus 24, a abominação da desolação. Eles pisarão os muros de Jerusalém até que termine a dispensação dos gentios. Quando isto houver terminado, então os judeus regressarão a Jerusalém para estabelecer o templo e a adoração do templo. Tocaremos nisso nas próximas mensagens. As 70 semanas dos 6 propósitos. Agora eu lerei isto antes de encerrar, porque então será quase a hora de irmos para casa. Então, regressar às 7. Primeiro, se você o está anotando, para terminar a transgressão, o capítulo 9 de Daniel e o versículo 24. Para terminar a transgressão, o primeiro. Para pôr fim ao pecado, segundo. Para expor a iniquidade, o terceiro. Para trazer justiça eterna, quarto. Para selar a visão e a profecia, 5. Para ungir ao Santo dos Santos, 6. E disto falaremos nesta noite, Deus cumprindo. Esperem agora, permitam-me repassá-lo para que o captem. Primeiro, termina a transgressão. Segundo, por fim ao pecado. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. Sexto, para ungir o Santo dos Santos. Permitam-me lê-los agora da Bíblia, é o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, os judeus, e sobre tua santa cidade Israel, judeus de Jerusalém, para extinguir a transgressão. 1. Dar fim aos pecados. 2. Para expiar a iniquidade. 3. Para trazer justiça eterna. 4. E para selar a visão. 5. A visão e a profecia. E para ungir ao Santo dos Santos. 6. E isto foi exatamente o que ele veio dizer-lhes que seria feito. E então será o fim. E isto foi exatamente o que ele veio dizer-lhes que seria feito, então será o fim. Agora à noite veremos que são estas coisas e veremos quão próximo estamos disto. E logo no próximo domingo trazer e colocar estes elementos de tempo exatamente onde estamos parados. Eu o amo. Israel regressando à sua terra, permitam-me dizer-lhes isto, vigiem agora, suponho que está fora da fita. Permitam-me dizer-lhes isto, na mesma hora que Israel venha a ser uma nação, a razão que eu sempre tenho crido ante minha classe aqui, que havia algo que eu teria uma parte antes de morrer, é trazer a Israel de novo ao Senhor. Porque quando na mesma hora, pela carta de Pan-América, que Israel foi declarado uma nação pela primeira vez em 2000 anos, desde que foram dispersos, não um povo, foi nesta mesma hora, a hora exata, que o anjo do Senhor me apareceu ali e me enviou, com o Evangelho a mesma coisa, 7 de maio de 1946. Agora, logo outra coisa que me permite conhecer é restaurar o coração dos filhos de novo aos pais, e os corações dos pais aos filhos. A mensagem, note Malaquias 4, não 3, 4. Outra coisa, quando Billy, meu filho, e eu, e o irmão Ernie Buster, estávamos em nosso caminho à Palestina, logo depois de nos haver reunido com os judeus na casa do irmão Argan Bright, e eles haviam visto a reunião, Léo e Petrus havia enviado estas Bíblias
para ali. E ele disse: este o Deus vem. Disseram: se você chamasse a um grupo de líderes de Israel, quero dizer, não estes novos árabes, com todas as suas cerimônias, mas chamar os verdadeiros líderes israelitas juntamente. E temos lido este Novo Testamento e conhecemos que quando o Messias vier, ele nos dirá estas coisas. Como a mulher em Samaria, sabemos que Moisés disse que nosso Messias será um profeta. E quando você lhes puder dizer e mostrar pela Escritura que ao que chegaremos na mensagem da noite, que eles tinham que ser obscurecidos e seus corações cortados, de forma que o período dos gentios pudesse vir, para que tivéssemos um tempo de reconciliação para os gentios, e seus corações fossem endurecidos, tal como foi no tempo de José, e assim por conseguinte, e logo trazer aqueles judeus a um lugar, e chamar aqueles homens daquela audiência, tal e como faz você a estes gentios aqui pela inspiração do Espírito, porque eles diziam: se este Jesus, se ele é o Messias, e suas palavras são verdadeiras, então ele não está morto, ele está vivo. E se ele está vivo, ele prometeu estar em seus os servos, seus discípulos, e se nós pudermos vê-lo fazer o sinal de um profeta, então creremos que ele é o Messias. Que coisa perfeita, exatamente correto. Então se fará isto, uma nação nascerá num dia em meio dos líderes. Cada um deles dirá: o conhecemos. Quando este rabino diz isto, problema resolvido. Uma nação nascerá num dia. Israel nascerá num dia. E eu ia em caminho e me detive no Cairo, Egito, com a passagem em minha mão, e de 15 a 20 minutos na hora da chamada, eles estavam se preparando para fazer a chamada, e eu desci para ver a peça pequena de ébano, com um elefantinho feito de ébano, com uma presa de marfim, e eu ia enviá-lo a um doutor amigo meu, um doutor Sam Adar, como pesa papéis, e eu estava olhando e algo me disse: esta ainda não é a hora, aparta-te da Palestina. Então eu pensei, isto foi tão somente eu pensando isso, e eu continuei. Algo disse: esta não é a hora. E eu fui para trás do hangar, levantei minha cabeça a Deus, e eu disse: Deus, foste tu falando-me? Disse: esta não é a hora, aparta-te da Palestina, este não é o tempo. Então eu tomei minha passagem, a troquei e parti dali através de Roma, regressei a Lisboa, em Portugal, e dali de regresso aos Estados Unidos. Ainda não era a hora, a iniquidade dos gentios não havia enchido ainda ao final da taça. Porém, algum dia isto será, e Deus enviará alguém ali que seja um profeta, ele lhes provará. Eu confio que Deus levantará agora mesmo, quem quer que seja, e isto os levantará rapidamente. Eu creio que tem de vir. Por isto é que estamos estudando isto, que estamos tão próximos. E recorde, no mesmo minuto que os judeus recebam a Cristo, a igreja gentia se vai, logo as pragas serão derramadas sobre os gentios, a tribulação. E como homens grandes mestres ensinaram, e olhando esta Bíblia assim, e dizer que a igreja passa pelo período da tribulação, quando não há escritura na Bíblia que diga, e eles não têm captado nada. Um homem veio a mim outro dia e disse: a irmã Mackenferson ensinou que a igreja passará pela tribulação, porque nós seremos luzes resplandecentes nesse tempo. Então é Israel, não os gentios. Já os gentios, você tem ido à igreja, eles não têm que passar pela tribulação. O dragão lançou água de sua boca, no capítulo 17, e fez guerra com o remanescente, virgens dormentes. Não há, a igreja real tem partido, ele já está na ceia das bodas para o espaço de tempo onde as ceias das bodas estarão se celebrando na última semana. E isto é quando se estabelece a tribulação, quando as lagostas e as perseguições se levantam sobre a igreja de coisas como estas.
logo ao final, o capítulo 19, aqui vem ela com o seu noivo. Aleluia. Reis dos reis e Senhor dos senhores, com as vestes salpicadas de sangue, e os exércitos celestiais, cavalgando em cavalos brancos, vindo a ele. Ali vem ela para tomar o seu lugar para o milênio. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. 70 semanas de Daniel, instrução de Gabriel a Daniel. Grande e poderosas são essas palavras, que o Senhor Deus possa nos abrir um entendimento para compreendermos esta palavra. E aquilo que necessitarmos, poderemos estar revendo o culto durante a semana pelo YouTube, pois estão sendo gravados os cultos, e poderemos assim estar meditando mais nessas mensagens. Vamos estar louvando a Deus com hino e logo estaremos fazendo a oração de encerramento da atividade. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Say
comunicar a participação dos irmãos pela internet. Irmão Genair Teixeira, de Montenegro. Irmã Ivonete Lopes, irmão Marcelo Estevão. Irmã Luziane Nunes, de Piauí. Pastor Ailton Dantas Jandira. Irmão Letácio Júnior Maceió Alagoas. Irmã Beatriz Ribeiro Ariquemes. E irmão Carlos Gomes Jandira. Que Deus os abençoe. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade em estarmos aqui, Senhor Deus, buscando conhecer a Tua palavra, cada dia mais nos aprofundarmos, Senhor Deus, recebendo aquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender aquilo que, quem sabe, já tenhamos lido, mas não nos foi dada a compreensão. Ó Pai Santo e Celestial, em nome de Jesus Cristo, possa a palavra se encarnar e selar em nossos corações, Senhor Deus. Entregamos, Senhor Deus, essa semana em Tuas mãos, Senhor Deus. Possa, Senhor Deus, acompanhar os Seus filhos e estarmos conosco nessa batalha. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço que abençoe o pastor e a sua família no seu retorno para Ariquemes. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Amém e amém. Que Deus os abençoe e até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir.